Bom dia. Deixa eu fixar aqui. Fixar o comentário. Bom dia, bom dia. Desligar aqui. Bom dia a vocês. Já quero te convidar para compartilhar essa live. Já chama aí, eu já vou mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas. Já quero te convidar também para você fazer o mesmo, porque hoje o nosso assunto é muito massa. Eita, o negócio não tá apertando aqui. Vamos, gente. Bom dia a vocês. Já uma terça, quase quinta. Mandei para algumas pessoas aqui. Sejam bem-vindos. Bom dia, Ciame. Bom dia, marido. Bom dia, Matheus. Bom dia, o pessoal que tá aí. Paulo. Sejam bem-vindos. Falaremos hoje sobre retomada, sobre empresas que estão paradas. Bom dia, você é a melhor esposa, melhor companheira, melhor namorada, melhor mãe. Sou grata a Deus por você. Esse marido tá inspirado hoje, viu, gente? Esse marido hoje amanheceu inspirado. Eita, Lele. Quando tá muito inspirado assim, a gente já fica meio com duas pulgas atrás da orelha, não é mesmo? Ou não? Sejam bem-vindos, bom dia. Você também é, marido, melhor. Pessoal, já quero te convidar aí, ó, para clicar nesse coraçãozinho, convidar as pessoas para essa live, convide seus amigos. Ai, eu esqueci de colocar aqui meu microfone, peraí. Foi. Coloquei meu microfone aqui. Convida aí pelo menos 10 pessoas, 5 pessoas, né, que são empresários. Aqui nós precisamos falar hoje com pessoas que são empresárias, que são empreendedoras ou algo do tipo, né, ou que querem empreender também, serve. Mas nosso foco aqui são as pessoas que já têm uma empresa. O que eu mais escuto falar é a seguinte frase, fala: Mariel, a minha empresa está parada, eu não sei o que eu faço. Já tenho a empresa 5 anos, 10 anos, 2 anos, 3 anos, e ela tá lá, ela tá viva, tá aberta. Mas eu não vejo esse crescimento que você fala, não consigo identificar esse potencializador da empresa como o lucro, as margens, né? Eu sempre escuto isso das pessoas falando, beleza, você diz para melhorar lucro, melhorar margem, mas minha empresa está parada, eu não sei o que eu faço, eu não sei como fazer isso. E hoje eu quero falar de um assunto. Por que eu quero falar desse assunto? Porque nos próximos tempos eu provavelmente vou falar com vocês de coisas vividas na prática, o que eu vou aplicar, o que nós iremos aplicar no dia a dia em uma das nossas empresas. Por quê? Porque é muito comum nós termos empresas, e é o que a gente mais tem, empresas abertas, empresas com CNPJ que estão vivendo, estão sobrevivendo. Então as coisas vão se atualizando, o mercado vai se atualizando, a internet eu não preciso nem falar que todo dia é uma atualização nova, e eu quero te dizer que a internet é apenas um dos seus canais de venda, né? As pessoas agora acham que marketing é internet. Na verdade, internet é um dos canais de venda. A gente tem inúmeros canais dentro do marketing. E tem empresas que favorecem mais um lado, tem empresas que favorecem mais para outro lado, e sem dúvida a internet é o do mais democrático possível. Enquanto antigamente para você abrir uma empresa, abrir um negócio, você precisava alugar um ponto, você precisava ter licença, você precisava comprovar um monte de informação, você precisava ter capital investido, hoje você consegue iniciar um negócio na internet praticamente com custo zero. Então, internet, sem dúvida, é o meio mais democrático que a gente tem. Diminuiu muito a barreira de entrada. Mas ele é um dos nossos canais. E hoje eu quero falar aqui sobre como a gente pode fazer um plano de retomada de uma empresa. Não é fácil, sem dúvida, né? Sem dúvida não é. Quando nós vamos iniciar uma empresa, nós fazemos uma projeção dessa empresa. Pelo menos é isso que deveria ser feito, né? Nós fazemos uma projeção do que a gente quer para aquela empresa, de quanto que a gente espera faturar, de quanto que a gente espera lucrar, de quanto que a gente espera crescer,
qual é a visão da nossa empresa, visão estratégica da nossa empresa em 5 anos, em 10 anos. Bom dia, Rangel, que bom te ver aqui. Em 5 anos, em 10 anos. Então, esse é o nosso olhar para quando nós vamos iniciar um negócio. Pelo menos deveria ser assim, né? Um plano de negócios mínimo. Muitas pessoas hoje em dia, eu escuto por aí falando, essa história de plano de negócio é coisa do passado, a gente não precisa saber disso não. A gente tem que ir para a prática, para o campo de batalha e a gente vai ajustando. Calma, pequeno gafanhoto. É e não é. Nós vamos ajustando ao longo do tempo com base num planejamento. Se você não tiver planejamento, se você não tiver indicadores, você vai ajustar o quê? Não é mesmo? Então, essa fala é uma fala muito de startups, que é um outro ramo que não tem nada a ver com uma empresa tradicional. Então, se você não é, por acaso, uma startup, se você não está nessa fase de startup, não entre nessa parada, porque você vai se dar mal. Você vai se dar mal, porque você não tem capital investido, você não tem uma agilidade no processo para você fazer um mínimo produto viável, para você testar e alterar e testar novamente. Não é essa a pegada. Nossa pegada são empresas, negócios tradicionais. Tradicionais que eu falo dentro de um CNPJ natural, onde você tem um produto ou um serviço, você vai entregar um valor para um cliente em troca do dinheiro dele. Essa é o nosso ramo de atuação. Então, se você tem um negócio que venda serviço ou produto, independente do nicho, independente da área, independente, eu quero te dizer uma coisa. Se você está resolvendo o problema de alguém, você está dentro desse nicho de empresas tradicionais, tá? Nós não estamos aqui tratando de startup, de nada disso, certo? É um outro ramo, uma outra pegada, são outras estratégias. Da mesma forma que eu gosto de começar dizendo que nós não estamos falando aqui de retomada ou de plano de ação para uma grande empresa, tá certo? Nós estamos falando de micro, pequenas empresas e o que eu vou falar aqui serve também para médias empresas, porque é o mesmo formato que eu aplico em médias empresas, tá certo? Então sejam bem-vindos, eu quero já te convidar para clicar no coração novamente, se você não clicou, porque é muito importante para mim. Quem tá aí na internet sabe disso, que essa interação, você clicar no coração, compartilhar a live, faz muita diferença. E aí eu já quero perguntar para você qual que é o seu ramo de atuação. Escreve aqui qual que é o seu nicho de atuação. É venda de produto, é revenda, é serviços, qual é a área de atuação? Porque isso me ajuda bastante. Seja bem-vindo, Kleber. Deixa eu ver aqui mais. Entrou um monte de gente aqui, eu não consigo ver agora pra cima. Então sejam bem-vindos. Compartilha essa live porque hoje vai ser massa. Olha só. 2 frases que eu escuto muito. Uma, Mariel, meu negócio tá parado. Não sei o que fazer, não sei o que eu faço e estou fazendo de errado. O problema deve ser a pandemia. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é quando as pessoas falam o seguinte, Mariel, eu não tenho tempo para fazer isso que você quer que eu faça. Você quer que eu planeje, que eu organize, que eu faça isso, faça levantamento, mas eu não tenho tempo. E aí eu já vou te falar, se você não tem tempo, esquece. Esquece mesmo. Esquece porque se você não tem tempo de organizar sua empresa, de fato, você não vai ter tempo para nada. Porque a rotina do nosso dia a dia engole a nossa produtividade, engole a nossa vida, engole a nossa empresa, tá certo? Por que eu quis falar sobre esse assunto hoje? Eu vou falar sobre algumas coisas aqui que ainda não são públicas, mas pedi autorização para o meu esposo para comentar algumas coisas. Nós estamos numa fase de aquisição, talvez seja essa palavra, aquisição ou enfim, de uma empresa que já funciona há alguns anos, há mais de 10 anos, e essa empresa está exatamente nessa fase que eu estou falando aqui com vocês. Está nessa fase de estagnação e talvez até indo para o buraco. Essa é a palavra. A empresa está indo para o buraco. E nesse processo de migração que a gente está, né? Esse processo de... Eu tô tentando achar uma palavra melhor, mas eu não tô conseguindo. Esse processo de acesso a essa empresa, né? De entendimento dessa empresa para esse processo de aquisição, de alteração contratual, de tudo isso.
nós estamos num processo ainda de muitas dúvidas, não é mesmo? Porque é uma empresa que não tem muitas informações, é uma empresa que já funciona há algum tempo no mercado, mas que não tem informações, não tem nada daquilo que eu falo aqui, da necessidade de fazer uma gestão financeira, da necessidade de ter um fluxo de caixa correto, da necessidade de ter um plano de contas, da necessidade de ter uma projeção de crescimento. Não existe nada disso. Então nós estamos nesse processo com as vendas nos olhos, né? Então imagine você aí entrando para uma empresa, começando um negócio, né? Adquirindo, pegando um negócio no meio do caminho, onde você não sabe o tamanho do rombo, né? Você não sabe o tamanho do rombo. Então, o que eu vou falar aqui é exatamente o plano que nós estamos iniciando para a retomada dessa empresa, tá certo? Alguém está nesse momento assim com a sua empresa também? Eu queria aqui saber de vocês se alguém aqui está com esse momento da empresa, o momento que a empresa está aberta há algum tempo, mas ela está de certa forma, você sente que está parado, né? Que está tudo, vende, compra e aquilo, e vida que segue, paga as contas, tem mês que paga, tem mês que não paga as contas, mas você não consegue enxergar muito bem o futuro da empresa, você não consegue enxergar muito bem o que precisa ser feito. Aí já teve uma que colocou aqui, Então, olha só, quando a gente está nesse momento, né, nesse momento de dúvida, e aí eu tô colocando a nossa situação aqui como empresários também, que nós estamos nesse processo de entrada numa empresa, que essa empresa não tem dados, não tem informações, e a gente está na captura delas, a gente não sabe o tamanho da dívida que existe, a gente não sabe muitas informações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar uma decisão, né? E a pergunta é o seguinte, quando você sente uma dor, você tá com algum problema, sei lá, você começa a sentir uma dor, eu tive há um mês atrás mais ou menos, crises de enxaqueca. E eu tô quase todos os dias pro pronto-socorro. Quando eu chegava no pronto-socorro, com a crise de enxaqueca, o médico, todas as vezes, o médico pedia um exame para mim. Por quê? Porque para ele tomar uma decisão, ele precisava saber o que estava acontecendo por dentro. Ele precisava ter uma noção mínima do que estava acontecendo por dentro. Da mesma forma, é na empresa. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo imaginar uma tomada de decisão de uma empresa sem dados. Eu não consigo nem pensar nessa hipótese. Não consigo. Durante essa semana, eu fiquei pensando como é que os empresários tomam decisões de compra, de venda, de preço, de várias situações, sem ter números da empresa, porque eu particularmente não consigo. Então, nesse primeiro momento, quando a gente está nesse sentimento que algo não está bem, que é como ir no médico, eu tô com um sentimento que algo está errado, que algo não tá como deveria, porque é esse o sentimento que a gente não tem uma clareza, né? A gente tem um sentimento que alguma coisa tá errada, a gente não sabe exatamente o que é, mas alguma coisa tá errada. O primeiro passo que a gente precisa tomar é conhecer por dentro, é fazer um exame, é fazer um raio-x. Como a gente faz um raio-x da nossa cabeça, do nosso braço, do nosso pé, a gente precisa fazer um raio-x da empresa. O que é exatamente esse raio-x? A Bárbara tá assim, né, Bárbara? Como é, né, Bárbara, que se toma decisões sem ter números, gente? Como pode, meu Deus? Eu falei semana passada que é o empresário Rambo e o empresário Sniper, né? O empresário Rambo é que sai atirando para todo lado, gastando dinheiro, gastando energia e, pelo amor de Deus, eu particularmente não tenho dinheiro para fazer isso, gente, ficar jogando fora. A gente precisa ser certeiro no nosso tiro. Eles estão pegando uma bala de canhão para matar uma mosca. E aí, é claro que o prejuízo vai ser grande. Deixa eu só dar uma turbinada aqui no meu ar. Eu tô com ar aqui, viu, gente? Por incrível que pareça, eu tô com ar.
Então a gente precisa ser certeiro no nosso tiro. E pra gente ser certeiro, a gente precisa saber o que tá fazendo. Como que você vai, sei lá, vai dar um tiro num alvo e você não tem o alvo, né? Você não sabe onde está o alvo. Você vai sair atirando para todo lado para ver o que dá certo, se alguma coisa pega lá naquele alvo. Então, essa visão é uma visão deturpada de empresário. Essa é uma visão de rendinha extra. Se você está com sua empresa, com seu negócio, pensando numa rendinha extra, ela não vai crescer. Então, às vezes, nem vale a pena tanto esforço. Às vezes, nem vale a pena tudo isso. E aí, Leide do céu, a gente precisa fazer outra live, Leide, que eu quero que você conte as novidades aí das inovações. Tá? Mamãe do futuro é você, né, gata? Que eu já sou a mãe do presente. Então, nós precisamos compreender que não é possível tomada de decisão sem saber o que está fazendo, tá? Então, vamos lá. Para a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Conhecer a empresa, fazer um raio-x, um levantamento. E eu tô falando raio-x, eu não tô falando para você fazer uma ressonância. Por quê? Porque é uma coisa muito mais estrutural, é uma coisa muito mais grosseira mesmo. Você não precisa refinar essa informação nesse primeiro momento, mas você precisa de informações. Informações de receitas dos últimos meses. Você precisa saber quanto você vendeu ou está vendendo, sua empresa vendeu nos últimos tempos, tá certo? Não estou falando de recebimentos. Semana passada, acho que foi, retrasado, não sei, eu falei de fluxo de caixa e eu falei que o primeiro indicador de fluxo de caixa não era vendas, era recebimentos, tá certo? Agora, o que eu preciso fazer eu preciso fazer um levantamento das vendas. Por que das vendas? Porque a partir desse levantamento, eu consigo ter um ponto zero, um marco zero para uma projeção futura, tá certo? Primeira coisa, então, receitas. Então, isso que eu tô falando é exatamente o que a gente está fazendo na empresa, que eu falei para vocês. Nós estamos entrando numa nova empresa, numa empresa que está há um tempo no mercado e que agora a gente está entrando nessa empresa, não temos informações, sabemos que tem dívida, sabemos que está tudo uma bagunça e a gente vai começar a colocar a casa em ordem. Como que a gente começa a colocar a casa em ordem? A gente começa levantando informações, fazendo um raio-x da empresa. Então, primeira coisa, eu preciso ter informações de receitas. Michele, querida, feliz aniversário, meu amor! Hoje eu sei que é seu aniversário, desejo o melhor dessa terra para você. Então, a primeira coisa, receitas. Segundo, quais são os custos fixos dessa empresa para ela funcionar? Esses custos fixos, eles têm que estar claros para você. Ele tem que ter clareza. Custos fixos de contador, de aluguel, de energia, de água, de taxas que você paga. Se você é MEI, a taxa lá do MEI, a DARF do MEI. Se você tem licenças, se você tem um responsável técnico. Todas essas informações, elas têm que caber lá. Se você paga, por exemplo, uma mensalidade da sua maquininha, é um custo fixo. Então, você precisa ter clareza do custo fixo. Terceira informação, custos variáveis dos últimos meses. Custos variáveis pelo menos dos últimos 3 meses. Qual que é o seu custo variável? Olha só, eu vou falar daqui um pouco sobre isso, dessa primeira análise, tá? Eu já vou falar que a gente começa a ter muita resposta aqui. Quarto item, dívidas. Esta empresa tem dívida? Sua empresa tem dívida? Dívida com fornecedores, dívidas futuras, né? Adimplentes com fornecedores, ou até inadimplentes com fornecedores. Dívidas relativa a financiamentos. Você tem financiamento na sua empresa? Você precisa saber exatamente qual é esse valor. Você tem algum tipo de inadimplência, conta que não foi paga, alguma coisa que está atrasado, você tem que levantar essa informação. Quinto item para você saber nesse raio-x. Qual é a margem de contribuição de cada produto e serviço que você está oferecendo? Gente, olha só. Não é possível fazer nenhum plano de retomada, não é possível fazer nenhuma campanha de venda, não é possível fazer nenhuma campanha de aumento de caixa imediato, instantâneo, para resolver algum problema, se você não souber a margem. Se você não souber a margem do seu produto ou do seu serviço, não dá para fazer nada. Não dá, por isso que é o primeiro degrau
Primeiro degrau ali, ó, da gestão financeira é gestão financeira estratégica, tá? Que eu tô falando de crescimento de empresa. É você saber precificação e margem de contribuição. Margem de contribuição tá dentro da precificação, óbvio. Então, você precisa saber esta informação. Essa informação precisa estar ali, ó, claro. Você tem que saber qual é o seu produto com maior margem, qual é o seu produto com menor margem. Por quê? Normalmente, o que é feito? E eu já sei que nessa empresa que eu estou comentando, é colocado o markup. Porque tem muitos produtos, né? É uma empresa que tem revenda. Então, se tem revenda, você tem lá, sei lá, mais de 500 itens, 200 itens. Como que você vai fazer uma precificação item por item? Não tem necessidade de você fazer. Você pode utilizar o markup. Só que para você utilizar o markup, você precisa... A Bárbara, se tiver aí, já vai para a Bárbara, porque eu sei que ela tem muitos produtos, né? Mais de 60 produtos. Ela trabalha com... Se tiver aí, dá um oi aí de novo, Bárbara. A Bárbara trabalha com brindes promocionais, copos personalizados. E eu sei que ela tem mais de 60 produtos. Então, se você tem mais de 10 produtos ou serviços, não vale a pena você fazer precificação, identificar a margem de contribuição individual. Você precisa categorizar. E aí você vai categorizar de acordo minha maior dificuldade. Tá aí a Bárbara. Então, já quem precisa, gente, de brinde, já começa a seguir aí, ó, Bem TV Brindes, tá? Porque nossa colega empreendedora que está aí desbravando esse novo mercado. Então, olha só, se você tem mais de 10 produtos ou serviços, não vale a pena você fazer individual. Você vai fazer por categorias. E aí a gente precisa categorizar os produtos. Então, eu já sei que nessa empresa, os produtos de revenda, eles são utilizado um markup que eu não sei ainda qual é, né? A gente não sabe ainda qual é esse markup. É um problema usar markup? Não. É um problema usar o markup sem validar ele. Sem saber se ele está dentro de uma margem adequada para o meu negócio. Então, se eu valido, eu pego um item da categoria, por exemplo. Pego só um item da categoria. E eu valido esse markup, eu posso aplicar esse markup para a categoria toda. Então, sei lá, a Bárbara tá aqui, o caso dela é de brindes, né? Então, se tem um tipo de copos, né? Ela tem um nicho que é de copos. Então, a categoria de copos, ela pode validar um markup dentro de um produto, validou o markup dentro da margem de contribuição, ela aplica o mesmo markup dentro da categoria, tá certo? Então, validar a margem de cada produto ou serviço necessariamente não precisa ser por item. Você pode validar as categorias e aplicar o markup dentro da categoria, tá certo? Às vezes a pessoa fala o seguinte, Mariel, eu pego, sei lá, eu pego o valor que eu comprei e dobro o valor. É 100% de lucro. Não, primeiro que não é 100% de lucro, tá? Não existe esse 100% de lucro. Segundo, que se você faz isso para todo mundo, sem olhar a categoria, você pode estar deixando dinheiro na mesa. O que é deixando dinheiro na mesa? Tem produtos que aguentam uma margem maior e tem produtos que aguentam uma margem menor. Então, se você não categorizar e aplicar a mesma coisa em todo mundo, pode ser que tenha produtos que não aguentem aquela margem e vai diminuir vendas, e tem produtos que aguentam uma margem maior e você está vendendo abaixo do preço. Então, é legal você fazer por categorias para você aplicar o markup de uma forma mais coerente, tá certo? Então, o próximo, o 1, 2, 3, 4, 5, o quinto item que eu falei levantamento de receitas, né? Das vendas aqui, primeiro as vendas dos últimos meses, qual o custo fixo, qual o custo variável, dívidas de financiamentos, adimplente, inadimplente, fornecedores, a margem de cada produto ou serviço que tem que ser identificada. Logo em seguida, a gente precisa identificar os fornecedores. O que tem a ver, Maria, os fornecedores com a minha empresa? Tudo. Especialmente se você vem e se você está num processo de produto, de revenda. Revenda ou fabricação, que você não... Fora do nicho de serviços, né? Porque serviço a gente não demanda de fornecedores tanto assim. Mas produtos e fabricação, industrialização, eu vou te falar uma coisa. Se você não cuidar dos fornecedores, ele come seu negócio. Ele come sua alma, tá certo? Come sua alma. A gente consegue transformar empresas, transformar negócios, resultados anuais com alteração de fornecedor. Então, preste atenção no fornecedor, porque 10% do seu fornecedor, ele pode representar 30% do seu lucro.
Então toma cuidado com o fornecedor se você vende produto, você vai estar na revenda, se você é matéria-prima, precisa de insumo, matéria-prima, fabricação, indústria, fornecedor é essencial. E aí não é só o menor preço do fornecedor. A gente tem 3 coisas importantes no fornecedor, porque essas 3 coisas vão te falar sobre o seu capital de giro e vão te falar também sobre o poder que você tem de vida útil do seu negócio sem compra, tá? Quais são os 3 itens importantes dentro do fornecedor? Primeiro, preço, né? O preço, negociar aí o melhor preço, tá certo? Não tô falando de valor, tô falando do menor preço, entendendo que o fornecedor é compatível um com o outro, porque às vezes a gente tem produtos que só tem um fornecedor e esse fornecedor é o único que o mercado quer, então você às vezes acaba ficando um pouco à mercê de uma situação, mas na maioria dos casos você consegue ter um poder de barganha. Então identificar preço. Segundo, condição de pagamento. E aqui eu vou te falar uma coisa. Muitos empresários, principalmente quando estão ainda no início, falam assim: eu gosto de comprar à vista, Maria. Eu gosto de comprar à vista, não gosto de ficar devendo ninguém. Então, eu mesmo que eu compre a prazo, eu já vou lá e pago logo. E aí eu vou te falar que isso não é inteligente pensando em estratégia de crescimento do seu negócio. Porque se você faz isso, você aumenta seu capital de giro. Então, o que é inteligente de uma forma, mas aqui você precisa ter controle, gestão. O que é inteligente? Você comprar com o maior prazo possível e você vender com o menor prazo possível, para que você trabalhe com o dinheiro do seu cliente. Você não precise aumentar o seu capital de giro. Então, prazo de pagamento é um item muito importante nos fornecedores. Então, primeiro, preço. Segundo, prazo de pagamento. E terceiro, tempo de entrega. Prazo de entrega. Isso impacta muito se você trabalha com estoque. Cada dia mais para prazo de entrega é um valor maior do seu capital de giro. Então, esses 3 itens, eles andam junto na análise de fornecedor. Não é só preço. Não adianta um fornecedor seu ter o menor preço, ele tem 30% de preço menor do que o outro, mas ele demora 60 dias para entregar, enquanto o outro demora 10 dias. Se você esperar 60 dias, o seu capital de giro vai aumentar em 70 praticamente. Então, esses 3 itens são importantes na análise dos fornecedores, tá? Condições de pagamento, preço e prazo de entrega. 7º item. Qual é o estoque atual que você tem? Você precisa ter clareza disso. Qual é o seu estoque atual? Qual é o seu tempo de prateleira? Qual é o tempo de prateleira? O que é tempo de prateleira? Quanto um produto, a partir do momento que ele entra na sua empresa, ele demora para sair? Qual que é a média de tempo? Se você trabalha, sei lá, com roupas, né? Eu vi que tem... Acho que tem alguém aqui que é de roupas, da área de roupas. Se você é da área de roupas, por exemplo, você compra um produto, certo? Sei lá, uma calça jeans, uma camiseta. Eu comprei para revenda. A partir do momento que você entrou com aquela camiseta dentro da sua empresa, quanto tempo você demora para vender aquelas peças? Não é a última peça, é a média, gente. A média, tempo médio. Ah, sei lá, eu começo a vender no primeiro dia e com 40 dias acabou o estoque. Então você tem uma média de 20 dias de tempo de prateleira, certo? 20 dias de tempo de prateleira. Ora, se você tem um fornecedor que te demora 10 dias para entregar, você consegue fazer um estoque de 22 dias, certo? Então você não precisa ficar com o estoque enfurnado lá com 60 dias, 70 dias, 80 dias, porque estoque é dinheiro parado. E dependendo do produto que você venda, se ele for de moda, de sazonalidade, você vai perder valor no seu estoque, em vez de você aumentar o valor do seu estoque. Porque tem alguns estoques que, conforme o preço vai aumentando, você consegue agregar valor naquilo. Mas tem vários tipos de estoque, principalmente quando está relacionado à moda, sazonalidade, que passou aquela estação, você perdeu o valor, você vai ter que vender muitas vezes abaixo do valor de compra. E você precisa fazer isso para limpar seu estoque, senão você vai ficar cada vez mais perdendo dinheiro. Então, entender que o estoque é um item importantíssimo do seu negócio. Você precisa ter cautela no seu estoque. O último item desse raio-x é identificar os clientes que já existem, tá certo? Por que os clientes que já existem? Porque aqui eu estou falando de empresas que estão paradas aí no tempo, que estão estagnadas, que você está sobrevivendo com a sua empresa, mas você não está conseguindo ver um crescimento muito claro, tá certo?
Então você precisa levantar quem são os seus clientes, quais são os seus principais clientes, o que eles compram, qual que é o ticket médio desses clientes, qual é a carteira, ele tem uma carteira fixa. Você precisa identificar esses clientes, tá? Identificar. Olha só, a gente trabalha esse item muito quando a gente está trabalhando de foco, né? A gente ter foco na nossa empresa. O que é foco? Sumiu agora da minha cabeça aqui. Ai, lembrei. É porque eu queria lembrar o nome do autor e sumiu aqui, mas enfim. É a lei do 80-20 ou 20-80, como você quiser pensar aqui quando a gente trabalha com foco. O que é essa lei de 80-20? O autor fala o seguinte, que 20%, 30%, 70-30, né, tem essa alteração. De 20% a 30%, vou colocar 30%. 30% dos seus clientes, eles são responsáveis por 70% do seu faturamento, ou 20% responsável por 80%. Tem algumas variações nisso. 80-20. Quer dizer que, provavelmente, você tenha 20% dos seus clientes, é os que mais consomem na sua empresa. Você precisa dar atenção a esses clientes. Você não tem que fazer campanhas de venda, muitas vezes, para todo mundo. Você tem que fazer para quem compra. Tem um ditado que diz assim, case com quem tem dinheiro. Você precisa vender para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Quem está comprando de você. Se você já tem uma carteira de clientes, é muito mais barato você vender para essas pessoas do que você buscar outros clientes. Você vai buscar num segundo degrauzinho, mas nesse primeiro momento que nós estamos falando de retomada, você tem que olhar para o seu negócio. Então, olha só, retomando aqui tudo que a gente falou. O primeiro passo, então, gente, é fazer um raio-x da empresa, fazer o levantamento de tudo. Você precisa ter dados de receita, custo fixo, custo variável, dívidas, margem de cada produto ou serviço, fornecedores, prazo de entrega, condição de pagamento, estoque atual, quanto tempo de prateleira, quem são seus principais clientes, escrever mesmo quem são os clientes, quais os produtos que eles compram e qual que é a recorrência desses clientes. Ok, agora eu faço o que com tudo isso? Agora a gente começa a analisar, tá certo? Agora a gente começa a analisar os dados. Nesse primeiro momento, a gente está nessa primeira fase, né, que a gente está falando aqui de levantamento, de fazer esse raio-x na empresa. O que a gente já identificou? A gente conseguiu alguns itens só desses, não conseguimos todas as informações ainda. Então a gente ainda não tem o plano pronto, mas a gente já tem alguns indícios. Então, por exemplo, o que a gente identificou? A gente identificou que existe uma dívida com fornecedores dos próximos 3 meses, certo? E são 3 ou 4 fornecedores. São poucos fornecedores, uma dívida grande. Então, se a gente olhar o que tem para receber, que a gente já tem essa informação, o que tem para receber de nota emitida e o que tem para pagar, o que tem para pagar representa 3 vezes o que tem para receber. Ou seja, nós temos 300% a mais de dívidas do que tem de recebimentos. Com essa análise, você que está aqui comigo, o que você consegue responder sobre isso? Alguém sabe me dizer? O que você conseguiria enxergar com isso se você tem 30% de recebimentos e 3 vezes mais pagamentos de fornecedores? Todos os pagamentos são fornecedores, então todos os pagamentos são custos variáveis, certo? Olha só, a gente já começa a pensar algumas coisas. Por exemplo, se são custos variáveis, eu só tenho custo variável se eu vender. Se eu não vender, eu não tenho custo variável. Se existe uma dívida de custo variável para ser paga, quer dizer que esse produto foi vendido, certo? Estão no raciocínio aí comigo, gente? Dá um coraçãozinho para saber se vocês estão no raciocínio aqui comigo. Que agora nós vamos para a parte mais interessante. Estão comigo? Parece que vocês calaram. Quem está comigo aí no raciocínio, dá um coraçãozinho para mim saber que você está aqui comigo. Então, olha só. Aí tem os coraçãozinhos começando a subir aqui. Se você tem dívidas de fornecedores, diz respeito a custo variável. Beleza? Então, assim, o que a gente já identificou?
que tem praticamente 160 mil de dívida para pagar nos próximos 2 meses, de fornecedores. Sem contar imposto, sem contar custo fixo, sem contar tudo, tá bom? Só fornecedores, 160 mil reais de dívida. Ora, fazendo um levantamento de entradas, vendas já feitas a prazo que estão para entrar, nós temos um resultado aí de em torno de 50 mil reais. O que isso responde para a gente nesse primeiro momento? Isso responde no primeiro momento para nós o seguinte, que se é custo variável e existe uma dívida de um custo variável, significa que vendeu, certo? Vendeu. Vendeu, por isso que comprou, porque senão, né? Ou não. Onde pode estar o erro nesse momento? A gente já começa a levantar hipóteses. Se é custo variável, significa que vendeu ou está no estoque. Então, a primeira coisa, esse produto está no estoque e não foi vendido e foi comprado, erro de administração de gestão, certo? Se eu comprei produto sem vender, comprei produto custo variável sem vender para ficar parado no estoque, erro de gestão. Uma hipótese. Segunda hipótese, esse produto foi vendido e por isso foi comprado, mais material é custo variável, então foi vendido. Se foi vendido e existem dívidas e o caixa está negativo, para onde foi o dinheiro? Gestão errada novamente. Terceira hipótese. Foi comprado, custo variável, foi vendido e o preço está errado. A margem está errada. Gestão errada novamente. As hipóteses que a gente vai levantando com as informações, conforme você vai tendo mais informações, você vai tendo mais respostas. Quando eu tiver, por exemplo, informações sobre estoque, eu consigo saber se essas compras foram feitas para o estoque ou se realmente foi vendido. Se realmente foi vendido e o caixa está negativo e não houve nenhum investimento, porque pode ser que tenha sido feito algum investimento, certo? Esses dias atrás que a gente falou de fluxo de caixa, eu falei sobre isso. Que você pode ter ali um primeiro indicador, que é seu resultado operacional antes dos investimentos positivo, que esse obrigatoriamente tem que ser positivo, mas você pode ter o seu lucro operacional depois dos investimentos negativo. Por quê? Porque você fez um investimento e pode ser que você demore um tempo até você se tornar positivo novamente. Então, nessa análise, precisa ser entendido, foi feito algum investimento? Se não foi feito investimento, provavelmente a precificação está errada. Então a gente começa a levantar hipóteses, entender o negócio e analisar esse negócio, tá certo? Então pensando nisso, qual que é o nosso primeiro papel agora? Nosso primeiro papel, até onde a gente já sabe. A gente já sabe o quê? Que tem dívida para pagar, a gente já sabe que as vendas não estão boas, a gente já sabe que provavelmente tem erro de precificação, a gente já sabe que provavelmente tem erro em um monte de processo que a gente vai ter que buscar, né, para entender isso. E qual que é o nosso primeiro plano nesse momento? Primeiro plano, analisar o caixa e fazer um plano para pagamento de dívidas. Quer dizer, não ficar inadimplente. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, assim como na sua vida pessoal, é numa empresa. Não fique inadimplente. Não fique inadimplente. Tenha poder para barganha, poder para negociação, para que você consiga desenvolver seu negócio. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer nesse momento é análise do caixa e um plano de retomada para pagamento de dívidas, se por acaso tiver dívidas atrasadas. Segundo, identificar o estoque e o tempo de vida desse estoque a fim de não comprar nada nos próximos meses. Então, a gente precisa entender qual é o tamanho do estoque e quanto tempo sua empresa sobrevive com aquele estoque sem novos gastos. Porque nesse primeiro momento nós precisamos retomar o caixa. O caixa está negativo, né? E bem negativo. O caixa está negativo. Se o caixa está negativo, eu preciso fazer o quê? Tornar esse caixa positivo. Para mim tornar esse caixa positivo, eu preciso cortar custos desnecessários e fazer o dinheiro entrar. Eu preciso fazer o dinheiro entrar. Então, essa é a primeira análise. Logo em seguida, que eu identifiquei
um plano, né? Identifiquei caixa, identifiquei o estoque, eu estou identificando, fazendo as análises através do raio-x. Eu preciso, então, identificar as margens, olhar para as margens dos meus produtos e serviços que já foi levantado no raio-x também. As minhas margens de produtos e serviços estão ok? Sim ou não? Se não estão ok, eu preciso ajustar essas margens neste momento. Por quê? Se eu preciso fazer uma campanha de aumento de caixa imediata, um plano de retomada, as minhas margens não podem estar erradas. Não podem, porque senão você vai terminar de enterrar o seu negócio. Se o seu negócio está indo pro buraco, você vai terminar de enfiar o pé na cabeça dele. Então, as margens precisam estar corretas nesse momento, tá certo? Logo em seguida, então, identifiquei margem ok, já sei as dívidas que têm que ser pagas, que estão atrasadas, identifiquei meu estoque, a vida útil desse estoque, quanto tempo eu consigo viver com esse estoque. Agora, eu vou então fazer um plano de emergência. O que é esse plano de emergência? Eu preciso garantir pelo menos 3 meses de um caixa de emergência para o meu custo fixo. Eu preciso garantir isso de qualquer forma, tá? Então, se a sua empresa tem funcionários, por exemplo, que é o caso do nosso caso que eu estou contando aqui, já tem um número de funcionários. Se você tem funcionários, se você tem custo como aluguel, água, luz, você precisa ter um caixa de emergência de pelo menos 3 meses para esse custo fixo. Esse caixa de emergência, ele vai te dar um respirar durante o seu plano de retomada. Um respirar para você falar assim, olha, se tudo der ruim, eu tô aqui garantindo a sobrevivência do meu negócio nesses próximos 3 meses. Por quê? Porque são os meses de retomada. Mês de retomada, a gente faz aquelas campanhas mirabolantes para aumentar a caixa. Tá certo? Então, ok. Agora, a gente começa as campanhas de aumento de caixa. O que são as campanhas de aumento de caixa? Por onde eu começo? Olha só, a gente já fez um raio-x da empresa. Identificou dívida, identificou o caixa como está, se está positivo ou negativo. A gente já identificou todas as dívidas, a margem de cada produto e serviço, identificou estoque atual, tempo, fornecedor, a gente já identificou tudo, a gente já tem um mapa disso. Agora a gente vai ligando os pontos. A gente liga os pontos. O que eu falei para vocês? Que quem é o principal precursor dessa retomada aqui? Os clientes que você já tem. Esses clientes são os clientes que podem dar resposta para você mais rápido. Se você precisa de um plano de retomada urgente, você precisa levantar caixa para sua empresa de 2 meses, de 3 meses, você não pode esperar um novo cliente. Porque o processo do funil de venda, por exemplo, de você fazer a atração, você fazer o relacionamento, você fazer a conversão, esse processo não é um processo rápido, é um processo um pouco mais lento. Quando que você consegue fazer isso de uma forma mais rápida? Quando você já está namorando com a pessoa. Então é a mesma coisa, você vai, vai pra balada, conhecer uma pessoa, imagina, você chega na pessoa e fala assim, olá, tudo bem? Meu nome é Mariel, eu quero me casar amanhã. Né? Não vai rolar, não vai rolar. Então primeiro você conhece, eu já tô fora da prateleira há muito tempo, então não sei muito bem mais como que é esse processo, mas assim, você conhece, né? Você conversa um pouco, depois você conversa mais um tempo, você vai se encontrando, depois você namora, e depois de um tempo você casa, né? Sempre dando dica ali que você quer casar, mas você vai demorar um tempo para isso acontecer. É a mesma coisa dentro da empresa. A diferença, gente, é que quando a gente é cliente, a gente quer conhecer, namorar e casar. Agora, quando a gente é empresário, a gente quer conhecer e casar. E aí a gente fica frustrado, porque o cliente não fechou o negócio naquele primeiro momento. A gente quer que o cliente chegue, te conheça e case com você naquele primeiro momento. E não é assim. Quando que vai ser assim? Quando você vai conhecer a pessoa e você já tem indicação daquela pessoa. Olha, fulano é bom nisso, é bom naquilo, é um bom ser humano, uma boa pessoa, pode ir com o olho fechado que tá tudo certo. Você já tem indicação. É a mesma coisa. Quando o cliente chega na sua empresa por indicação, ele já passou por esse processo do conhecimento porque alguém já te apresentou para ele. Então você vai já começar namorando. Agora, demora um tempo. Então, como nós estamos num plano de retomada, nós não podemos nos dar o ar da graça de esperar buscar novos clientes, para esse cliente entrar na empresa, para conhecer a empresa, fazer um plano de marketing, para isso, não dá tempo.
Não dá tempo. Então, para onde que a gente vai? Com quem já tá namorando com a gente. A gente vai para quem já conhece, para quem já comprou, para quem já teve experiência com você. Essa é a pessoa mais propensa a comprar. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente identifica os clientes e quais são os produtos recorrentes que esse cliente compra, tá certo? Se você já identificou suas margens, agora você consegue fazer combos, fazer ofertas para esse cliente, que sejam oportunidades para esse cliente e que seja bom para você também. Então, normalmente, nesses combos, nessas ofertas, o que a gente oferece? A gente identifica quais são os produtos que o seu cliente já compra e você adere, você coloca junto com esse produto, você produz combos, você formula combos. Combos que eu tô falando, gente, é vender 2 produtos, 3 produtos junto, tá? Só que não é qualquer produto. Você vai oferecer produtos que esse cliente tenha interesse, mas que tenha valor agregado para você, tenha margem de contribuição maior. Então, quando a gente vai formar combos, nós precisamos ser inteligentes para não dar ré. O que é não dar ré? O que a pessoa faz? Ah, meu produto que vende mais é uma limpeza de pele. Então, eu vou pegar e colocar a limpeza de pele na promoção porque é o que vende mais. Para quê? A pergunta é pra que você vai fazer isso? Porque se você vai colocar na promoção, você tá tirando seu lucro, né? Se você vai dar desconto, você tá tirando seu lucro. Você vai vender mais com menor lucro, com qual objetivo? Isso pode ser feito? Pode ser feito. Como que a gente faz isso? A gente usa o produto que a gente chama de boi de piranha. O boi de piranha é aquele produto que a gente coloca a margem lá embaixo, quase zero, você tá quase dando o produto de graça pro cliente. É um produto que o cliente precisa, ele quer, mas ele precisa de um outro produto. Eu já comentei aqui, é como quando você vê a cerveja no dia de domingo, quase preço de custo no mercado. E aí ali do lado tem o carvão, ali do lado tem a carne, tem outras coisas, né, pro churrasco. Então você tá colocando um produto com menor margem, que é o chamariz, né, o boi de piranha. O que é o boi de piranha? É o que vai na frente abrindo espaço, né, que serve para os outros se degustando ali as piranhas e comendo, abrindo espaço para os outros. Então, neste momento, você coloca um produto que é boi de piranha, um produto chamariz, e logo em seguida, junto com ele, você adiciona produtos que seu cliente tem interesse, que são complementares àquele outro produto, mas que a sua margem está alta. Então, o que você faz? Se você diminui a margem, por exemplo, né? Vamos supor que a margem de um produto seja 15, a média, 20 reais, né? Eu tô só viajando aqui. Uma margem média de 20 reais seus produtos. Você diminui a margem de 1, né? Coloca aí 10 de margem, então você ficou com 10 de margem naquele produto, mas você tem outros produtos que tem margem 30, por exemplo. E aí você adiciona um da margem 30 junto com 10, você vai manter a média da margem 20. Agora, se você pega um produto que tem margem 15, um produto que tem 20, você deu desconto para uma margem 10, e você vende os dois, aí a sua margem vai cair para 10, 12, e aí não faz sentido para você, você não vai conseguir aumentar a caixa. Então, quando a gente está falando de campanhas para retomada, para aumento de caixa imediato, para onde a gente vai? Para os nossos clientes. Nós vamos para os clientes que a gente já tem. Foca nos seus clientes. Você tem provavelmente 20% dos seus clientes que são responsáveis por 80% das suas vendas. Esses são os clientes principais. A gente fazendo um levantamento aqui, né, dessa empresa ontem, das contas a receber, né, não é boleto não, boletos, né, emitidos, contas a receber, a gente viu que tem 2 ou 3 clientes que são responsáveis por quase todas as compras. Então, olha só, a gente já começa a identificar quem são os clientes principais, os clientes com maior recorrência, os clientes com maior ticket. O que eles compram? Será que eles só vendem isso? Será que eles só precisam desse tipo de produto? Né? Se seu cliente compra um produto, será que o outro ele está comprando de quem? Será que você já ofereceu esse outro produto? Será que você já fez isso? Então, a identificação do cliente é necessária para você compor esses combos no primeiro momento e fazer campanha de venda. Na prática, como que você vai fazer isso? Você vai entrar em contato com o seu cliente, minha gente. Contato. Todo mundo hoje tem WhatsApp. Liga, dependendo do perfil do seu cliente. Se seu cliente for um cliente mais tradicional, de idade um pouquinho mais avançada, né? Assim, avançada que eu falo, gente, não é tão avançada não, mas assim, mais de 40 anos, né? Porque eu já tô nessa fase aí também.
mais de 40 anos, normalmente essas pessoas gostam de ligação. Então, liga para o seu cliente, se seus clientes tiverem esse perfil, liga, fala, olha, a gente está nesse momento, a gente está fazendo uma campanha para isso, para aquilo, eu queria te oferecer, te mostrar tal produto, eu sei que você compra isso. Leva dados para o seu cliente. Olha, eu identifiquei aqui que no último mês você comprou tanto desse produto, eu tenho esse outro, eu queria te mostrar, te oferecer. Você precisa fazer isso. Se seu cliente tem um outro perfil que é de WhatsApp, que é meu caso, que eu gosto de falar no WhatsApp, você vai mandar para o seu cliente, manda uma mensagem, manda um áudio para o seu cliente falando, olha, identifiquei aqui, a gente está nesse processo, a gente está numa oferta, uma campanha e tal, você é o nosso principal cliente, eu levantei os dados aqui e vi que você é o meu principal cliente, os principais clientes que eu tenho é você, e eu queria te dar essa oportunidade de você adquirir isso. Então você precisa apresentar para o seu cliente. A gente fica na ilusão que o cliente tem que chegar em você, perguntar tudo o que você quer. Gente, pelo amor de Deus, às vezes você gasta um dinheirão com marketing pra você atrair, fica aí fazendo um monte de story, fazendo não sei o que eu acho um saco de verdade, viu? Mas a gente tem que fazer, né? Fazer um monte de coisa, um monte de criativo, aí atrai o cliente, aí você começa a namorar com o cliente, você coloca, né, apresenta informação, dá conteúdo. O que eu tô fazendo é o quê? Me relacionando com vocês, né? Tô aqui toda terça de manhã me relacionando, eu tô no processo de namoro aqui com vocês, dizendo, olha, se vocês quiserem casar comigo, eu tenho algo pra oferecer. Tá certo? Eu tô no momento de relacionamento com vocês aqui. A gente tá no momento de relacionamento, mas tem gente que quando chega na hora de converter, porque aí o cliente, ele vai acenar, né? Quando que o cliente acena? Quando ele começa a falar assim, olha, quanto que é o preço? Como que é mesmo o seu curso? Quanto que custa tal coisa? Olha, como que é esse procedimento que você faz? Como que é esse negócio aí na pele que você faz? Olha, como que é os seus produtos promocionais? Quando o seu cliente faz a pergunta para você sobre como é o seu produto, como é o seu serviço, quanto custa, o que ele está fazendo? Ele está levantando a bandeirinha e falando assim, opa, eu quero você, eu te escolhi para casar. Só que aí na hora de você pedir em casamento, desculpa a palavra, mas você caga. Olha, e não é incomum isso, viu, gente? Não é incomum. Quantas vezes você já falou, ligou para alguma empresa, pediu um orçamento e a empresa simplesmente esqueceu de te mandar? Quantas vezes você ligou, entrou em contato com uma empresa, acenando, falando, olha, quero casar com você, como que é seu procedimento, como é isso, como é aquilo, e a empresa nem te retornou? Quantas vezes? Olha, gente, assim, ó, um dos processos que a gente faz dentro da mentoria, do curso, é o quê? É a gente fazer análise de concorrência, análise do concorrente. E aqui a gente levanta, quando a gente vai fazer análise de concorrente, que é uma outra etapa aqui, a gente, assim, esmiuça o concorrente. Não é pra gente copiar o concorrente, não, ou ficar frustrado com o concorrente, não. É porque o concorrente tem duas coisas importantes pra gente. O que ele já faz de bom, que você vai modelar, não é copiar, né? Na internet a gente não copia nada, a gente modela. O que ele faz de bom, você modela pro seu negócio. E o que ele faz de ruim, o gargalo, o que você faz? Você supre o gargalo, certo? Então a gente analisa concorrente em vários fatores. E aí, quando a gente vai fazer essa análise de concorrente, faz essa experiência. Entra no site dos seus concorrentes, entra no site, tenta ver se você consegue comprar um produto, entra em contato, vê como é o atendimento desse seu concorrente, para você ver. Eu garanto para você que a maioria é péssimo. É péssimo. A pessoa gasta dinheiro com marketing, a pessoa faz um monte de anúncio maravilhoso, a pessoa coloca um monte de propaganda e faz não sei o que, e conteúdo, e chega na hora do vamos ver ali, a pessoa não consegue converter. Por quê? Porque é detalhe. Porque aqui é um processo de duas coisas. Arte e ciência. Você precisa ter técnica, mas você precisa também entender, ter empatia naquele momento. Entender que seu cliente está ali querendo namorar com você, querendo casar com você. E você tá assim, por mim tanto faz, né? Imagina, alguém te pede casamento e você fala assim, tanto faz, você que sabe, se você quiser, a pessoa vai querer? Não vai. Então, é muito comum. Não, desculpa a palavra, mas não caga no final da história aí, não. Né? Não caga, não, porque não vale a pena. Então, mudei de assunto aqui, né? Então, olha só, pra gente finalizar aqui, que já tá dando nosso horário,
Hoje eu falei sobre um processo de retomada para uma empresa que esteja parada, paralisada no tempo, estagnada, que você tem uma sensação que está indo pro buraco, uma sensação. E eu falei aqui que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu e meu esposo, numa nova empresa, que nós estamos neste momento, pegando uma empresa que está nesse momento, uma empresa que está parada há um bom tempo, né? Ela está funcionando, mas está parada no tempo, com muitos problemas, e agora a gente está descobrindo os problemas, descobrindo o tamanho do rombo, descobrindo o tamanho das dívidas, para a gente fazer um plano de retomada. E esse plano de retomada eu vou ir contando para vocês todas as estratégias que a gente vai aplicar, e nesse primeiro momento nós estamos na fase do raio-x. O raio-x, né? O que é o raio-x? Levantamento das receitas, custos fixos, custos variáveis, dívidas, financiamentos, inadimplentes, fornecedores, margem de cada produto ou serviço, fornecedores, prazo de entrega, condições de pagamento, estoque atual, tempo de prateleira dos seus produtos, quais são os principais clientes, carteira fixa, taxa de conversão e também a recorrência, o ticket médio desses clientes. Após essas informações, o que nós vamos fazer? Uma análise de caixa para pagamento de dívidas, primeira etapa. Segundo, analisar o estoque e o tempo de vida dessa empresa sem necessidade de capital de giro. O terceiro, corte de custos desnecessários. Quarto, elaborar um caixa de emergência de pelo menos 3 meses para o custo fixo. Quinto, começar as campanhas para aumento de caixa rápido. Aumento de caixa de 2 ou 3 meses no máximo. Tem que ser coisas rápidas. E onde que a gente começa? A gente começa com os clientes que a gente já tem. Os 20%, regra do 80 por 20. Os 20 principais clientes que você tem, 20%, né? Dos clientes principais que você tem, que é o responsável pelo maior número de compra. Então, identificar esses clientes e começar ações. Ações de marketing, ações de contato através de telefone, de WhatsApp, de e-mail. Depende da categoria e do perfil do seu cliente ali. Você precisa identificar qual é o perfil do seu cliente, até para você elaborar as melhores campanhas. Dentro das campanhas, você vai fazer o quê? Depois que você identificou as margens do seu produto e serviço, você elaborar combos com boi de piranha, né? Aquele produto chamariz, que já é uma recorrência do seu cliente, que você pode diminuir a margem daquele produto, junto com produtos com maior valor agregado, para você aumentar ali receita, mas também aumentar lucro dentro da sua empresa, para você conseguir caixa rápido. Então aqui é caixa rápido mesmo, tá certo? E junto com isso, nós vamos elaborar um reinício, que é um plano de contas, projeção de crescimento e um planejamento estratégico para os próximos 6 meses. Por que 6 meses? Porque nós estamos trabalhando com retomada. Retomada eu preciso caixa rápido e plano de ação para a sobrevivência da empresa nos primeiros 6 meses. Depois a gente começa um planejamento estratégico a longo prazo, né? Buscando crescimento, projeção, aumento de lucro, enfim, a gente vai limpando a empresa. Nesse primeiro momento é sobrevivência. Eu gosto de dar o exemplo que é como quando você cai dentro de um rio, né? Você tá lá na canoa, caiu dentro do rio. Você não consegue sair nadando para uma margem por dentro da água. Você precisa voltar, né, pro ar novamente, submergir, você respirar, aí você olha para onde está a margem e você sai nadando. Você não consegue lá do fundo sair nadando para alguma margem. Então é exatamente isso que a gente faz. Agora nós estamos no momento o quê? De voltar para fora da água, respirar, que são os próximos 6 meses, para depois a gente caçar um caminho mais curto para a gente sair ali daquele afogamento. Tá certo? Pessoal, me dá o retorno aqui de vocês. Teve uma oscilação de gente hoje nessa live, entrou, saiu, entrou e saiu. Me diga aqui, dê o seu feedback, quem ficou aqui comigo até agora. Como foi essa live para você hoje? Se deu estalo aí na sua cabeça, se deu um embaraçamento total, se piorou a situação, não é mesmo? Porque às vezes piora também, né? E começa a falar um monte de coisa, às vezes dá um nó na cabeça. Cabeça explodiu, tá tudo certo, deu para ter um alinhamento. Me fale aí. Enquanto eu quero te pedir. Estou ansioso. Ai, tem que colocar a carinha suando aí também, né? Eu vou passando aqui para vocês, eu vou abrir com vocês todas as estratégias que nós vamos colocar em prática, todas as informações, todas as respostas. Eu vou mostrando para vocês ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, tudo que vai acontecendo. Então agora nós estamos numa tarefa muito parecida com todo mundo, né? Porque
enquanto a gente está com a nossa empresa tudo certo, é fácil a gente falar aqui, né? Com a empresa lucrando e tal. Agora a gente está começando vamos pegar uma empresa com um estado ruim, né? Uma empresa negativa, com caixa negativo, com vários problemas, para a gente fazer esse processo de retomada. E eu quero dividir isso com vocês e mostrando tudo que está acontecendo, os resultados de cada ação e as estratégias que a gente vai colocando em prática para cada momento, a fim de ajudar vocês também a fazerem isso, né? Para vocês verem os resultados de cada estratégia, de cada ação e o que isso vai impactando no nosso negócio. É muito trabalho para frente, muita coisa para fazer, mas não tem como nós crescermos parado, né? Não tem como, ninguém aprende a nadar em água parada. Então nós precisamos nos mover mesmo, nos mexer, entender que eu coloquei uma frase que deu uma estourada aí, que fala sobre isso, né? Que é da Madre Teresa, que diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então as nossas empresas são coisas preciosas pra gente, porque é da onde a gente tira nosso sustento, nosso prolabore, nossa vida, nosso crescimento, nossa qualidade de vida, nossa independência financeira vem das nossas empresas. Então, se é dali que vem, nós precisamos ter muito carinho, muita dedicação para isso, né? Não vem de outro lugar, vem das nossas empresas. E é claro, e é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, tira um print, minha gente, tira um print, me marca aí no seu story, que eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Olha, vamos ver o que a pessoa escreveu. Marido colocou estou ansioso, né? E desesperado também, né? Entrei atrasada, mas os poucos que eu ouvi foi top. Lília, que bom você aqui. José, vejo que tem muita tarefa a fazer. Vambora fazer, José, juntos. Rafaela, difícil organizar tudo isso. Difícil, mas não é impossível, é só começar. Camila, que bom você aqui novamente. Muito trabalho mesmo, mas tendo uma orientação como organizar, iremos conseguir. Isso mesmo, aqui, ó. Flor, eu não sei como que chama exatamente, é Flor Meat Shirt. É Flor Meat? Pessoal, tem as t-shirts mais lindas, mais atuais, mais tudo. Entre aí, já segue, viu? Bem TV Brindes, vai ser muito produtivo esse crescimento junto. Bem na prática, adorei esse diferencial. Massa, que bom, Bárbara. Gente, então, olha, quem puder tirar o print, eu vou parar 2 segundos. Me marca aí nos stories e terça-feira estaremos aqui novamente com o próximo passo aí dessa retomada pra gente falar um pouco sobre essas campanhas. Provavelmente eu vou falar sobre as campanhas se for esse momento que a gente estiver lá, tá bom? Combos, campanhas, retomada, caixa rápido. Então nós vamos trabalhando aqui nas lives de acordo com os assuntos que vão acontecendo, tá certo? Gente, excelente semana pra vocês. Hoje temos feriado, hoje nessa semana temos feriado, né? Pra mim deu uma quebrada na minha vida, mas espero que você aproveite aí também e bora fazer essa empresa crescer, lucrar e a gente, todo mundo viver bem. Acho que é pra isso, né? Por isso que a gente tá aqui. Meu propósito é esse. Meu propósito é te ajudar a melhorar aí a sua vida, qualidade de vida, proporcionar o melhor aí pras pessoas que você ama. Tá certo? Até mais, gente. Tchau!